Mistérios das pirâmides. Tecnologia ou magia? Elas são enormes, misteriosas e desafiam a lógica até hoje. Como os antigos egípcios, há mais de 4.500 anos, conseguiram construir as pirâmides com tanta perfeição, sem tecnologia moderna? Estamos falando de milhões de blocos de pedra, cada um pesando toneladas, cortados e encaixados com precisão milimétrica, erguidos a alturas impressionantes. Sem guindastes, tratores ou lasers. Como realizaram essa façanha? A resposta pode estar em uma combinação fascinante de engenhosidade humana, trabalho árduo e talvez, apenas talvez, algo mais. Preparem-se para desvendar os mistérios por trás das pirâmides. Bora viajar no tempo? As pirâmides do Egito, especialmente a Grande Pirâmide de Gizé, construída para o faraó Quéops, são obras-primas de planejamento e engenharia. Imaginem só, estamos falando de aproximadamente 2.300.000 blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. Agora, multipliquem isso por mais de 2 milhões de vezes. E lembrem-se, os antigos egípcios não tinham guindastes, motores, nem o concreto moderno que usamos hoje em dia. Eles tiveram que transportar, cortar, içar e posicionar cada um desses blocos usando apenas o poder humano, ferramentas simples e uma inteligência fora do comum. A logística por trás dessa obra faraônica é simplesmente impressionante. Pensem na quantidade de trabalhadores envolvidos, na comida que eles precisavam, na organização social necessária para coordenar um projeto dessa magnitude por décadas. A Grande Pirâmide, por exemplo, tem 147 metros de altura, o equivalente a um prédio de 40 andares. Como eles conseguiram esse feito? Bem, essa é a pergunta que intriga arqueólogos, historiadores e cientistas há séculos. Ao longo dos anos, diversas teorias surgiram para explicar como as pirâmides foram construídas. Preparem-se para uma jornada fascinante pelo mundo da arqueologia, da história e, quem sabe, até da ficção científica. Antes de mergulharmos nas teorias mais ousadas, vamos analisar as tecnologias que sabemos que os antigos egípcios dominavam. Afinal, eles não precisavam de naves espaciais ou raios laser para construir as pirâmides, certo? Arqueólogos encontraram evidências de ferramentas relativamente simples, mas incrivelmente eficazes nas mãos dos habilidosos artesãos egípcios. Ferramentas de cobre, por exemplo, eram usadas para esculpir os blocos de pedra, enquanto martelos e alavancas de madeira serviam para movimentá-los e posicioná-los. Uma das teorias mais aceitas sobre a construção das pirâmides envolve o uso de rampas gigantes de terra e areia. Essas rampas permitiriam que os trabalhadores arrastassem os blocos de pedra até o topo da estrutura em construção. Outra teoria sugere o uso de trilhos de madeira e trenós para deslizar os blocos de pedra pelo deserto. Essa técnica, combinada com o uso de água para molhar a areia e reduzir o atrito, poderia ter facilitado o transporte dos blocos por longas distâncias. Estudos indicam que os egípcios eram mestres em hidráulica, controlando as águas do Nilo para irrigar suas plantações e possivelmente também para auxiliar na construção das pirâmides. Apesar de engenhosas, essas técnicas ainda deixam muitas perguntas sem resposta. Seria possível alcançar tal nível de precisão usando apenas ferramentas de cobre e madeira? Enquanto algumas dessas questões encontram respostas plausíveis dentro do conhecimento que temos sobre a engenharia egípcia, outras permanecem em aberto, alimentando especulações e abrindo espaço para teorias alternativas. Preparem-se, pois agora vamos explorar o lado mais especulativo e misterioso da construção das pirâmides. Ao longo dos anos, diversas hipóteses alternativas surgiram, desafiando o conhecimento convencional e a imaginação. Uma dessas hipóteses sugere que os egípcios não teriam usado blocos de pedra maciços, mas sim
um tipo de concreto primitivo. Essa teoria, conhecida como teoria do molde de pedras, propõe que os egípcios teriam criado uma mistura de calcário moído, argila e água, despejando-a em moldes de madeira diretamente no local da construção. Essa técnica, se comprovada, explicaria a perfeição do encaixe entre os blocos e a velocidade com que a construção teria sido realizada. Outra hipótese intrigante envolve o uso de rodas gigantes na construção das pirâmides. Essa teoria sugere que os egípcios teriam construído estruturas circulares de madeira em volta dos blocos de pedra, permitindo que fossem rolados com mais facilidade. Embora existam representações em baixo relevo de egípcios movendo grandes estátuas utilizando cordas e o que parecem ser estruturas de madeira, não há provas definitivas do uso de rodas gigantes na construção das pirâmides. E, claro, não podemos esquecer das teorias mais ousadas e controversas que atribuem a construção das pirâmides a alienígenas. Embora seja uma ideia fascinante, a teoria da intervenção alienígena carece de qualquer evidência científica. É importante ressaltar que a ausência de evidências não significa necessariamente que essas teorias estejam erradas. Afinal, a arqueologia é um campo em constante descoberta e novas evidências podem surgir a qualquer momento, mudando completamente nossa compreensão do passado. As pirâmides do Egito não são apenas impressionantes por sua escala e engenharia, mas também por sua precisão astronômica. Diversos estudos demonstram que as pirâmides, especialmente as de Gizé, estão alinhadas com os pontos cardeais e com estrelas específicas no céu noturno, com uma precisão impressionante. A Grande Pirâmide, por exemplo, tem seus 4 lados alinhados quase perfeitamente com o norte, sul, leste e oeste. As 3 pirâmides de Gizé estão posicionadas de forma a se alinhar com as 3 estrelas do cinturão da constelação de Órion, conhecidas como as 3 Marias. Essa constelação tinha grande importância na mitologia egípcia, sendo associada ao deus Osíris, deus da morte e do renascimento. Teriam os antigos egípcios um conhecimento avançado de astronomia, utilizando o céu como guia para suas construções? Alguns estudiosos acreditam que sim, apontando para essa existência de textos astronômicos egípcios e a precisão com que eles previam eventos celestes, como as cheias do rio Nilo. Independentemente da explicação, a relação entre as pirâmides e o cosmos adiciona um elemento de mistério e fascínio a essas estruturas milenares. Apesar de séculos de pesquisas e estudos, as pirâmides do Egito ainda guardam muitos segredos. Novas descobertas são feitas a todo momento, desafiando nossas teorias e expandindo nossa compreensão sobre essas estruturas enigmáticas. Arqueólogos continuam a encontrar câmaras secretas, passagens ocultas e artefatos dentro e ao redor das pirâmides. Em 2017, por exemplo, uma equipe de pesquisadores, utilizando técnicas de detecção de partículas cósmicas, descobriu uma câmara vazia de 30 metros de comprimento dentro da Grande Pirâmide, cuja função ainda é desconhecida. Novas tecnologias, como o escaneamento a laser e radares de penetração no solo, têm sido utilizadas para mapear o interior das pirâmides com detalhes sem precedentes, revelando segredos que permaneciam ocultos por milênios. Além das descobertas arqueológicas, ainda há muito a ser compreendido sobre a organização social, as crenças religiosas e os conhecimentos científicos dos antigos egípcios. As pirâmides do Egito são como portais para o passado, oferecendo-nos vislumbres de uma civilização avançada e enigmática. Cada nova descoberta levanta mais perguntas do que respostas, alimentando nossa fascinação por esses monumentos atemporais. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelas maravilhas e mistérios das pirâmides do Egito. Da engenhosidade das rampas e alavancas às teorias de moldes de pedra e até mesmo à especulação sobre intervenção extraterrestre,
Exploramos as diversas explicações para a construção dessas estruturas colossais. As pirâmides do Egito continuam sendo um lembrete incrível de que, mesmo sem tecnologia moderna, a engenhosidade humana, e talvez algo mais, sempre encontrou um caminho. Elas nos desafiam a questionar o que sabemos sobre o passado e a explorar os limites da capacidade humana. Gostou dessa viagem ao passado? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais mistérios incríveis do espaço, do universo e da história. Até a próxima!